és a minha porção, meu cálice. És tu quem garantes o meu futuro. Senhor, tu és tudo para mim. E eu confio que o Senhor que garante o meu futuro. O salmista está dizendo que ele confia que o futuro dele está na mão do Senhor. Que não seja diferente na sua vida hoje. Você que entrou com essa noite aqui nesse lugar, não se preocupe. Tire a preocupação agora do seu coração, porque a sua vida pertence a Ele. O Senhor é a tua porção perfeita, é o teu cálice. Ele é tudo na sua vida. É Ele quem garante o teu futuro. Não, o teu futuro, a tua vida não está na mão do homem. Ninguém tem poder para impedir o agir de Deus na tua vida. Então nessa noite tranquilize o seu coração e receba essa palavra em nome de Jesus. Tudo está na mão do Senhor. É Ele que garante o seu futuro. Amém? Minha alma anseia.
Senhor.
adorar o Senhor com a sua oferta. Consegue não? Depois? Ah, tá bom. Não é agora não, né? É depois. Amém. Glória a Deus, igreja. Amém. Permaneça nesse espírito de adoração, de louvor, de oração, de intercessão, crendo que o Espírito Santo do Senhor já se faz presente no nosso meio e que hoje é a noite de nós nos humilharmos diante dessa presença santa de Deus. É a noite de nos submetermos à vontade do Pai Celestial. Você tem liberdade nesse lugar, tem alegria no seu coração de estar mais uma vez na casa do Senhor para entregar o seu culto, prestigiar a esse grande Rei, a esse grande Senhor, o nosso Salvador. Deus é bom, igreja. Deus, Ele é maravilhoso. Se você quiser, você pode se assentar no seu lugar. Você só não pode se distrair. Você só não pode perder o foco daquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite, daquilo que o Senhor quer revelar sobre cada um de nós, através da sua santa e poderosa palavra. Uma pergunta que eu faço à igreja hoje: o que define um chamado? O que define um chamado para Deus? O que define um chamado para o Senhor é aquilo que está do nosso lado de fora, é a nossa aparência, é aquilo que nós vendemos, é aquilo que nós postamos, é aquilo que nós queremos que as pessoas vejam, é a nossa altura, é a nossa força, é o jeito que a gente fala, é o jeito que a gente se veste, é o jeito como a gente louva. Não, queridos. O que define o nosso chamado é aquilo que está dentro do nosso coração. É aquilo que somente o Espírito Santo do Senhor sabe. É aquilo que somente Deus tem a ciência, porque somente o Senhor pode ver o profundo e o oculto e o secreto do nosso coração, da nossa alma, dos nossos pensamentos, do nosso entendimento. Então a gente entende que é aquilo que é tesouro para nós. E a palavra do Senhor diz lá no Evangelho de Mateus 6:21 que aonde estiver o seu tesouro, aleluia, ali estará também o seu coração. É o que está dentro da igreja. É aquilo que só o Senhor vê como ninguém vê. Não importa a maneira como eu prego, não importa da maneira como estou vestida nessa noite, se dentro do meu coração não há verdade, se dentro do meu coração não há sinceridade. Não importa a gente levar o título de cristão se nós não honramos o nosso Senhor com a nossa vida, com a nossa adoração, com a nossa submissão. E tudo acontece primeiro em Deus. Olha que coisa linda. Tudo acontece no céu, igreja. Tudo acontece em Deus primeiro. O Senhor sonha, o Senhor planeja, o Senhor escolhe, o Senhor separa, o Senhor libera uma palavra de ordem, o Senhor libera um decreto. Tudo começa em Deus. E depois o Senhor revela a sua vontade a cada um de nós. E quando nós tomamos a ciência dessa revelação, nós somos capacitados para nós criarmos a jornada do nosso percurso até o final.
Aleluia. Você pode dar glória a Deus? Deus, Ele é maravilhoso. E todo esse processo aconteceu na vida de um homem. E é sobre esse homem que nós vamos ouvir nessa noite. Vamos aprender com a história desse homem. Todo esse processo aconteceu na vida do rei Davi. Davi passou por fases, Davi passou por etapas necessárias que o levaram até o trono. Aleluia. E com cada um de nós aqui presente, não é diferente. Nós precisamos vivenciar as nossas etapas. Nós precisamos vivenciar as nossas fases. E foi assim que aconteceu na vida de Davi. Davi vivenciou as suas fases. Davi vivenciou o seu propósito. E quando eu fui meditar sobre essa palavra, eu fui estudar toda a história de Davi, todo o percurso, tudo o que aconteceu com ele, para que eu pudesse entender o porquê que Deus tinha escolhido Davi para ser rei. Anteriormente eu disse que existe um processo. Tudo começa em Deus. O Senhor revela a nós e a partir desse momento nós somos capacitados. E a partir do capítulo 16 do primeiro livro de Samuel, começa a narrar essa história. Deus fala da sua vontade, o profeta Samuel, de Davi ser o rei. A vontade de Deus, o decreto de Deus, a escolha de Deus. Deus diz para Samuel: Davi vai ser o rei. E logo então Davi toma a ciência dessa vontade. Essa vontade ela é revelada para Davi, com ele sendo ungido diante de toda a sua família. Mas o interessante é que quando Davi ele é ungido a rei, não está na Bíblia, mas eu imagino que deve ter sido dessa forma. Deve ter sido um momento muito especial. Deve ter sido um momento muito maravilhoso, muito particular, muito sublime. Afinal de contas, ele estava sendo ungido para ser rei. E eu entendo que com a gente também é da mesma forma, porque a gente fica feliz, alegre, maravilhado quando o Senhor revela a sua vontade sobre a nossa vida. Quando o Senhor libera uma palavra de bênção sobre a nossa vida. Quando o Senhor libera um decreto sobre a nossa vida, a gente também fica maravilhado, a gente também fica feliz, a gente sai da igreja animado, a gente fica impactado com a palavra que foi liberada sobre as nossas vidas. Mas no momento que Davi foi ungido a rei, o Senhor revela para Davi as dificuldades que ele enfrentaria. O Senhor revela para Davi as perseguições, as guerras, aquilo que estava por vir, aquilo que ia se levantar contra ele durante toda a sua jornada. Não, o Senhor não revelou para ele. O Senhor apenas mandou ungir Davi. Mas Davi vivenciou as suas etapas. Mas Davi passou pelos seus processos. E quantas das vezes a gente paralisa nas etapas da nossa vida, porque a gente não quer vivenciar o processo, passando pelas fases que o Senhor tem colocado no decorrer do nosso percurso, para que nós venhamos crescer. Quando Davi foi ungido, ele era menino, ele não era um homem. Davi precisava amadurecer. Davi precisava ser lapidado pelo Senhor. Davi precisava ter o seu caráter forjado. Davi precisava ser um comandante. Davi precisava entender como funciona um palácio. Porque até então a gente tem a ideia de que Davi apenas estava atrás das vaiadas, cuidando das ovelhas do seu pai. Davi só tinha experiência de guerra com urso e com leão. Mas Davi precisava guerrear, guerras de verdade. Davi precisava avançar. Davi precisava aprender a manusear uma espada. Davi precisava segurar um escudo.
Ele precisava passar pelo processo para deixar de ser menino, para passar a ser um homem diante da presença de Deus. E como nós precisamos, igreja, ser lapidados da mesma forma, como nós precisamos vivenciar as nossas fases, galgar as nossas etapas, para que nós também venhamos aprender a manusear a palavra de Deus, para que nós também venhamos entender como funciona a intimidade com Deus, para que nós também venhamos entender como nós devemos nos comportar diante da guerra. Não mais ser menino, não mais ser uma menina, mas ser homens e mulheres comprometidos com o reino, homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, homens e mulheres que entendem o propósito, que entendem porque foi chamado, porque aquele que chamou é fiel e é justo. E quantas pessoas estão paralisadas no seu chamado, porque sabotam as suas fases, não quer viver, não quer abrir mão, não quer superar, não quer se submeter, não quer servir, não quer fazer a diferença, não quer priorizar a vontade de Deus. Às vezes o Senhor tem coisas grandes para colocar sobre as suas mãos e você não consegue alcançar essas coisas grandes porque você não consegue vivenciar as etapas, porque não consegue viver as fases. Como você quer ser um empresário se hoje, como empregado, você não honra o seu patrão? Como você quer que Deus restaure a sua casa, a sua família, se hoje você não consegue deixar o Senhor te lapidar como mãe, como pai, como filho, para que o Espírito venha se manifestar através da sua vida e aí sim fazer a diferença que tanto você precisa? Como é que você quer ser um pregador da palavra de Deus se você não quer buscar conhecimento? Como é que você quer orar, ter autoridade, se você não tem intimidade com Deus? Você não ora, você não busca, você não prioriza esses momentos com Deus. São as fases, igreja. São as etapas. Precisamos crescer gradativamente. Precisamos permanecer no percurso de forma constante, avançando, seguindo para o alvo e não mais retardando os processos, não mais paralisando a vontade de Deus sobre as nossas vidas, porque eu creio que cada irmão aqui presente hoje tem uma palavra de Deus sobre a sua vida. Eu creio que cada um presente aqui hoje tem uma promessa de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua história. E para nós alcançarmos o destino final desta promessa, nós precisamos trilhar as etapas do percurso. Não podemos mais sabotar o percurso de Deus nas nossas vidas. E o mais interessante, igreja, é que quando Davi ele foi ungido, no dia seguinte ele se assentou no trono, vestiu suas vestes reais e começou a governar sobre todo o povo. Foi assim que aconteceu? Não, não foi assim. Davi já era o rei. O Senhor ungiu Davi como rei. Mas logo depois Davi foi servir o palácio. Davi foi ser servo de Saul. Davi foi tocar harpa para espantar o espírito mal da parte do Senhor que atormentava Saul, e ao mesmo tempo ele voltava para Belém para cuidar das ovelhas do seu pai. Davi ia para o reino, servir o rei, voltava para sua casa para cuidar das ovelhas que o Senhor tinha confiado a ele. Será que nós estamos servindo ao rei? Será que nós temos ido ao reino para servir ao rei com essa excelência, com essa humildade, mesmo sabendo que ainda não aconteceu o que ele disse que aconteceria, mas independente da situação, eu vou servir porque é necessário, eu vou servir porque é ali que o Senhor quer que eu esteja, eu vou voltar para cuidar do meu lar, das minhas
das nossas casas, da nossa parentela, dentro da nossa vizinhança, como nós temos dificuldade de cuidar das ovelhas de dentro de casa. É muito fácil cuidar da ovelha do vizinho lá, orar, pregar, ministrar, mas dentro do nosso lar, aleluia, dentro do nosso lar, aleluia, é onde o Senhor quer que você faça a maior diferença. Dentro do nosso lar é onde o Senhor quer que nós venhamos contagiar aqueles que estão à nossa volta com a obra que Cristo fez na nossa vida. É dentro do nosso lar que aqueles que nos viram nos momentos de humilhação, de opróbrio, de vergonha, de prostituição, uma nova criatura em Cristo Jesus. Alguém que foi transformado, alguém que foi renovado, alguém que entendeu que a obra que Deus fez na nossa vida, ela é tão grande, ela é tão linda, ela é maravilhosa, que ela não pode ficar retida somente a mim, mas eu vou levar para os meus pais, eu vou levar para os meus filhos, eu vou levar para os meus primos, para os meus tios, eu vou levar para toda a minha parentela. Mas para que isso aconteça, eu preciso viver as fases, obedecer, me submeter. E Davi segue suas fases. Segue. Davi vai para o palácio, Davi serve com Saul, Davi volta para a casa de seu pai. Nesse ir e vir, nesse percurso, seu pai Jessé manda que ele vá até o vale de Elá, levar mantimento para os seus irmãos. E lá ele se depara com Golias, afrontando, humilhando o exército de Israel. E ele vai lá, duela com Davi, ganha, aleluia. Ele venceu o gigante. Golias caiu por terra. O nome do Senhor foi glorificado. E o povo de Deus obteve vitória. Aleluia. Logo após, Davi passa a ser o comandante das tropas. Olha a evolução de Davi. Agora ele é chefe das tropas. Ele passa a ser comandante das tropas. Começa a ser bem sucedido em tudo. Tudo que Davi faz, ele é bem sucedido. Davi começa a cair na graça do povo, a sua fama começa a correr. As mulheres começam a tocar. Saul feriu milhares, mas Davi feriu 10 milhares. Aleluia. Isso enfurece Saul. Saul começa a ter inveja de Davi. Saul começa a tramar contra Davi. Saul começa a tentar matar Davi, começa a perseguir Davi. Saul tenta matar Davi várias vezes. Saul tenta encravar a sua lança em Davi 3 vezes. Mas Davi se desvia. Saul tenta tramar para que os filisteus matassem Davi. Porque ele coloca como condição pelo casamento com a sua filha, Mical, sem prepúcio de filisteus, porque ele entende que Davi não ia conseguir ser bem sucedido na missão. E ele vai e não só cumpre, como ele traz o dobro daquilo que foi proposto. Sabe por quê, igreja? Porque aquele que é ungido do Senhor, porque aquele que está debaixo de uma palavra, porque aquele que está vivendo as etapas necessárias, aquele que está entendendo que está doendo, mas é um processo, aquele que entende que a dificuldade está grande, mas o Senhor está no controle, o Senhor dá ordem aos seus anjos a seu respeito. Você não vai ser alcançado pelo seu inimigo, porque o Senhor não vai permitir. Porque Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso general de batalha. Aleluia. E Davi começa a vivenciar outras fases de sua vida. Ele precisa amadurecer. Ele precisa amadurecer suas emoções. Ele precisa lidar com as afrontas. Ele precisa lidar com as perseguições. Ele precisa lidar com as perdas. Ele precisa entender que para ser um rei, para governar sobre
ser morto. Davi precisou se refugiar na caverna de Adulão. Davi precisou se refugiar no deserto. E com isso o tempo está passando, igreja. O tempo está passando, mas Davi está vivendo. O tempo está passando, mas Davi está galgando as suas etapas. O tempo está passando, mas ele está subindo o seu degrau no Senhor. Davi teve duas oportunidades para matar Saul, mas ele não fez justiça com as suas próprias mãos, porque ele entende que a justiça pertence ao Senhor. Nós precisamos entender que a nossa guerra não é contra carne e nem sangue, mas a nossa guerra ela é espiritual. A nossa guerra é um campo espiritual. E o Senhor vai nos dar as estratégias necessárias para que nós venhamos superar, vivenciar e vencer o nosso adversário. Ele é Deus nas nossas vidas. Obrigada, Jesus. Oh, aleluia. Engraçado é que quando eu fico ouvindo essa história de Davi, quando eu estava estudando em casa, e o Senhor me dando a ministração dessa palavra, eu fiquei pensando, falei, meu Deus, às vezes a gente quer viver coisas grandes com o Senhor de imediato, mas a gente não está disposto a pagar o preço para isso. A gente quer ser usado, a gente quer ser ousado, a gente quer ter autoridade, isso é maravilhoso, igreja, mas às vezes a gente não quer pagar um preço para isso. E o preço é grande, igreja. O Senhor disse, aquele que quer seguir a mim, pegue a sua cruz e me segue. A gente precisa pegar a nossa cruz e seguir, sabendo que o sacrifício maior Ele já fez por nós, sabendo que Ele não nos deve nada, porque Ele já pagou tudo por nós. Nós é que devemos a Ele a gratidão pelo sacrifício que Ele fez por cada um de nós. Engraçado que quando Davi teve essas duas oportunidades para matar Saul, e na segunda oportunidade, logo após, ele vai conversar com Saul um pouco distante, mas Saul vai entender a sua voz, vai conversar com ele. E ali Davi conversando com ele, Davi, um homem já experiente nas guerras, um homem com autoridade, um homem que foi ungido, um homem que tinha uma vantagem sobre Davi, porque o povo já amava Davi. Mas Davi vai agir com humildade e simplicidade. Davi vai se comparar com uma pulga diante de Saul. Vai se comparar com uma ave diante de Saul. Porque Davi entende que a humildade, a simplicidade são as características de quem é ungido pelo Senhor. Afinal de contas, ele precisava passar por todo esse processo, vivenciar todas essas etapas. Afinal, nós estamos falando de um homem que foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E o Senhor quer que você seja um homem e uma mulher segundo o seu coração. O Senhor quer que nós sejamos verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. O Senhor quer que a gente tenha a convicção de que Ele é na nossa vida. O Senhor quer que nós tenhamos a convicção da palavra que Ele já liberou sobre as nossas vidas. Cabe a nós agora vivenciar os processos, vivenciar as fases, superar, deixar o Senhor trabalhar, deixar o Senhor lapidar, deixar o Senhor forjar o nosso caráter, para que nós venhamos alcançar o destino final que Ele já decretou para cada um de nós. E eu fui pesquisar sobre quantos anos Davi teria quando ele foi ungido a rei. Essa informação não está na Bíblia. Mas a gente pesquisa, segundo, a tradição judaica, segundo fontes teológicas, Davi teria algo entre 15 anos. 15 anos começou esse percurso de Davi.
E Davi só vai assumir o reino totalmente com 37 anos e meio. Porque quando Saul morre, ele começa a reinar somente sobre a tribo de Judá. Porque é o filho de Saul que assume a maior parte do reinado. Isbofete, o nome desse filho de Saul. E quando esse filho de Saul morre, então sim, Davi é novamente ungido. E assim ele começa a governar sobre todo o povo de Deus, sobre todo Israel. Então, se a gente fizer uma conta dos 15 até os 37 anos, foram 22 anos de guerra, de luta. Foram 22 anos na jornada, no processo, no percurso. Foram 22 anos trilhando rumo ao trono. E há quanto tempo você está esperando a sua vitória chegar? Há quanto tempo você tem esperado o Senhor agir com misericórdia e graça sobre a sua vida? Eu estou falando desse tempo, porque ele é necessário. É para que a gente entenda que não há tempo para o Senhor. Não importa se você está vivendo uma situação difícil há 5, 6, 7, 10, 15, 22, 30, mas a palavra do Senhor, ela vai se cumprir na sua vida. A palavra do Senhor vai se cumprir na sua vida, porque a palavra dele é infalível, porque ele é soberano, a sua vontade prevalece, a sua palavra nos garante essa vitória, porque ele não muda, ele é imutável. Nós é que precisamos, igreja, entender que não é mais o tempo de sermos meninos e meninas na sua presença. É tempo de crescimento, é tempo de amadurecimento. O Senhor quer te ensinar a guerrear as guerras. O Senhor quer te ensinar a manusear a espada. O Senhor quer te ensinar a se defender com seu escudo. O Senhor quer te dar autoridade. O Senhor quer te dar ousadia. O Senhor quer te dar sabedoria. O Senhor quer te dar direcionamento. Mas o próximo nível chega, você precisa vivenciar este que você está vivendo. Então não sabote mais a vontade do Senhor sobre a sua vida. Não diz que não é mais para você. Não diz que você já está cansado. Não diz que você já está prostrado. Não. A palavra do Senhor é que te sustenta. Aleluia! Tem um segredo que levou Davi a vivenciar todo esse percurso sem desistir pelo caminho. Eu gostaria de ler com a igreja. Se encontra no capítulo 16 do primeiro livro do profeta Samuel. Nós vamos ler a parte B do versículo 13. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, versículo 13. Aleluia. A parte B do versículo. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. A partir do momento que Davi recebeu a revelação, a vontade de Deus sobre a vida dele, ele não estava mais sozinho. Ele estava sendo direcionado pelo Espírito Santo do Senhor. Ele estava sendo guiado pelo Espírito Santo do Senhor. Você não está sozinho. Você não está só. O Espírito Santo do Senhor tem te sustentado. O Espírito Santo do Senhor tem te guiado. O Espírito Santo do Senhor tem trilhado todo esse percurso que aparentemente Deus não está falando. Às vezes a gente tem a dificuldade de entender o momento que o Senhor fica em silêncio. Às vezes a gente quer uma palavra, a gente quer uma oração, a gente quer algo sobrenatural de Deus, e Ele não fala, e Ele não se revela, Ele não usa ninguém, Ele não fala com a gente na palavra, porque Ele já nos deu capacidade. Quando a vontade dEle foi revelada sobre as nossas vidas, e o Espírito Santo dEle tem nos guiado. Não pense que você está sozinho. Não
pense que você não tem forças para superar. Não pense que você não tem condições para lidar com as guerras que você tem vivenciado. Não pense que você não tenha condições de lidar com as afrontas, com as ciladas, com aquilo que o adversário tem colocado diante da sua frente. Porque o que habita dentro de nós é o Espírito Santo do Senhor. E Ele é maior do que tudo. Ele é maior do que está no mundo. Ele é maior do que o inimigo que age nesse mundo. Está totalmente corrompido pela sua mentira, pelos seus encantos. Deus é fiel. Toda essa história que eu resumi, ela começa no capítulo 16 de 1 Samuel e vai até o capítulo 5 do segundo livro também do profeta Samuel. E você vai ler durante todo esse percurso assim, ó. E Davi consultou ao Senhor. E Davi consultou ao Senhor. Você também quer ser bem sucedido nessa jornada? Comece a consultar também ao Senhor. Comece a perguntar ao Senhor se é da vontade dele você seguir por esse caminho. Se é da vontade dele você aceitar essa proposta. Se é da vontade dele você continuar da mesma forma que você está na presença dele. Se é da vontade dele que você faça aquilo que a sua mente tem dito para que você viesse fazer. Porque às vezes nós somos confundidos, igreja, na nossa mente. Porque existem vozes contrárias, invisíveis, que vêm soprar nos nossos ouvidos. E muitas das vezes não é aquilo que o Senhor quer que façamos, mas pelo nosso coração ser enganoso, a gente acaba cedendo o que a gente ouve. Porque a gente deixou de consultar ao Senhor. O Senhor quer que a gente aprenda a consultar a Ele em tudo que nós viemos fazer. Desde o momento que a gente levanta até o momento que a gente vem adormecer. Durante todo o tempo, nós precisamos estar em espírito de oração no nosso Deus. Precisamos estar santificando a nossa casa, santificando a nossa vida, abençoando o nosso caminho, abençoando o nosso trabalho, abençoando o ônibus, o carro que a gente pega, abençoando a van, abençoando as pessoas que assentam ao nosso lado, abençoando a nossa família, abençoando nossos irmãos, abençoando essa comunidade, abençoando esse ministério, abençoando os pastores dessa casa, abençoando a liderança dessa casa, os ministérios. Nós precisamos estar em constante vigilância, obediência e oração, porque esse é o papel de um homem ungido e de uma mulher ungida por Deus. Porque quanto mais perto nós estamos de Deus, menos nós ouvimos essas coisas. E mais discernimento nós temos contra essas vozes. Porque o Espírito Santo do Senhor, Ele nos dá discernimento. Para que a gente venha discernir daquilo que é da parte de Deus e daquilo que não é da parte de Deus. Para que nós não venhamos ser levados por vento de qualquer doutrina, por heresias, por costumes, teologias de homem, mas para que a gente identifique a verdadeira vontade de Deus. Para que a gente entenda a verdadeira palavra que o Senhor tem liberado sobre as nossas vidas. Porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo, igreja, não há diabo se levante na nossa frente. Não há adversário se levante na nossa frente. Porque ainda que ele se levante, a autoridade que está sobre a sua vida é maior do que as ações dele contra a sua casa. Porque quando ele se levanta, você se levanta no nome do Deus vivo e por 7 caminhos ele tem que sair. Porque ele tem que obedecer quando nós temos autoridade e nós o repreendemos em o nome de Jesus. É o nome que tem todo o poder, é o nome que está acima de todo e qualquer nome. É o nome de Jesus. E o Senhor quer que você tenha essa autoridade em qualquer lugar. Você não precisa ter um microfone para ter essa autoridade. Você precisa apenas ser submisso à palavra e à vontade de Deus. Porque naturalmente Ele vai se revelando a você. Naturalmente Ele vai te capacitando. Naturalmente Ele vai te enchendo
vida, porque quem nos julga é o Senhor. Precisamos fazer como Paulo, pouco me importa ser julgado por tribunal humano, porque nem eu mesmo me julgo, quem me julga é o Senhor. Aleluia. E como que a gente começa a entender isso, igreja? Vivendo a palavra dele. Porque quanto mais a gente conhece essa palavra, mais revestidos nós somos. Quanto mais nós conhecemos essa palavra, mais cheio de autoridade nós ficamos. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade é a palavra do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. Seja renovado nessa noite, igreja. Seja transformado, seja impactado. Seja preenchido no seu coração, no seu íntimo. Que o vazio da sua alma, que o vazio do seu coração nessa noite seja suprido pelo poder do Espírito Santo. Que você não olhe para a circunstância, que você não olhe para aquilo que você perdeu, que você não olhe para aquilo que você precisa abrir mão, mas que você entenda que existe um Deus que detém o controle total da sua vida, e Ele está operando, e Ele está trabalhando, e Ele está te capacitando, Ele está te lapidando para que você dê testemunho da glória, da misericórdia e da bondade dele sobre a sua vida. Sabe por quê? O que você está vivendo hoje vai animar alguém amanhã. O que você está vivendo hoje vai resgatar alguém amanhã. O que você tem vivido com lágrimas, dificuldade de hoje, vai servir de acolhimento de alguém amanhã. E como que você vai dar esse testemunho? Se você pula as fases, que está sempre voltando, e vai e volta, vai, está sempre nesse efeito ioiô diante de Deus. Não, igreja, está quebrado em nome de Jesus. Amém. Nós vamos vivenciar as nossas etapas, nós vamos trilhar as nossas jornadas, nós vamos começar a entender que precisamos priorizar o reino de Deus e a sua justiça, para que tudo aquilo que a gente precisa vai ser acrescentado no tempo determinado que Ele tem para cada um de nós. Aquilo que o Senhor está fazendo na minha vida é diferente daquilo que Ele está fazendo na vida da Aline. Aquilo que Deus está fazendo na sua vida é diferente daquilo que Ele está fazendo na vida do seu irmão. Então não se preocupe com o processo do próximo, se preocupe com o teu. Se preocupe com o teu processo. Entra na guerra, igreja, entra na batalha. Chama o Senhor para ir na frente. Amém. Na batalha vai ter afronta, na batalha vai ter perseguição, na batalha vai ter noites de solidão, na batalha você vai ser decepcionado, na batalha você vai ser humilhado, na batalha você vai ser perseguido, na batalha você vai perder coisas. Mas na batalha você vai te livrando de todas as situações adversas. Na batalha gigantes aparecem, mas o poder que está dentro de você faz você derrubar os gigantes. Na batalha, pessoas que te admiravam, do nada, passa a ser teu inimigo. Porque Saul, ele começou a admirar Davi. Ele começou a ter Davi como filho. Quando Davi foi lutar com Golias, Saul queria que ele vestisse a sua própria armadura. Mas quando ele percebeu que tinha algo diferente em Davi, que tinha um brilho especial em Davi, quando ele percebeu que a unção era verdadeira que estava sobre ele e que ele realmente seria o próximo rei de Israel, ele começou a tentar minar Davi. Ele começou a tramar contra Davi, porque o inimigo ele é assim, igreja. Quando ele te vê prosperando, abençoado, cheio de autoridade, sorrindo, quando na verdade você deveria estar chorando, glorificando quando você deveria estar murmurando, ele não se contenta, então ele levanta pessoas, ele usa pessoas próximas ao nosso convívio para nos sentar, para nos machucar, para nos ferir. O inimigo vai no elo mais fraco, igreja, e tenta nos arrebentar. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu tenho vivenciado isso. A gente tem orado, a gente tem buscado, tem pregado, a gente está aqui se consagrando e tem buscado a face do Senhor. Mas eu tenho visto o Senhor, eu tenho visto o inimigo tentando nos paralisar, afetando
aqueles que são próximos a nós, colocando numa cilada, tentando ceifar a vida, dominando o pensamento, levando a fazer coisas que a gente nunca imaginou que faria, porque nós apresentamos esse Deus, nós crescemos na presença desse Deus. Então, como pode agora ir às costas do Senhor e comer os manjares que Satanás tem colocado na bandeja hoje? Porque é assim que acontece, igreja. Deus nunca disse que seria fácil, mas Ele nos prometeu a sua presença, Ele nos prometeu a sua palavra, Ele nos prometeu o seu amor, igreja. Então não desista. Não desista da sua casa. Não desista da sua família. Não desça a pessoa com um caso perdido, porque não existe causa perdida para o Senhor. Quando Deus disse que Sara ia conceder, Sara riu, esposa de Abraão. E o anjo perguntou para ela: por que você está rindo? Ela disse: não ri não. Ele falou: você riu sim. Acaso há coisa impossível para Deus? Essa foi a resposta do anjo para ela. Então essa mesma resposta que eu digo para vocês: acaso há coisa impossível para Deus? Então não desista. Desista. Entre nessa batalha com o teu joelho no chão, com a sua cara no suor, com a sua humildade, com a sua simplicidade. Deixa Deus trabalhar no seu interior. Às vezes parece que quando a gente aceita Deus, quando a gente começa a viver a vontade do Senhor, tudo fica difícil, parece tudo embaralha. Parece que o inimigo entrou, fez uma festa e você fala: meu Deus, o que aconteceu? Eu estou seguindo a tua vontade, olha o que está acontecendo. Não, igreja, o Senhor está colocando as coisas no lugar. O Senhor está trabalhando, o Senhor está te forjando, o Senhor está libertando, o Senhor está moldando, o Senhor está dando vitória nas regiões celestiais que você não está vendo, mas Ele está trabalhando a seu favor. Lembra do povo rodeando Jericó? O povo só rodeava, mas o Senhor já estava movendo aquelas estruturas. O povo só rodeava em silêncio, mas o Senhor estava trabalhando em favor do seu povo. Você pode estar agora em silêncio, chorando, fazendo a vontade de Deus, seguindo um direcionamento que Ele te deu, mas no momento certo Ele vai falar: grita, dê um brado de vitória, e as muralhas vão ruir na sua frente. E você vai ter vitória. Porque Deus não mente. Deus não falha. E nós, como a sua igreja, precisamos entender que é o tempo da igreja guerrear as guerras espirituais. É o tempo da igreja amadurecer, começar a olhar para a situação e falar: não é isso que Deus quer para mim, mas eu preciso guerrear. Senhor, eis-me aqui, me dá direção, me dá estratégia, me dá palavras, me dá sabedoria, porque eu vou fazer a tua vontade, eu vou estar nessa intercessão até que o Senhor faça uma coisa. E o Senhor vai fazer, porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso, porque Ele é fiel sobre as nossas vidas. Você pode se colocar de pé nesse momento? Convido a você a fechar os seus olhos nesse momento e a orar comigo. Fazer desse momento um momento especial entre você e o Espírito Santo de Deus. Um momento de reflexão, um momento onde você começa a dizer para o Senhor que você precisa vivenciar as suas etapas. Você precisa viver as suas fases. Se há alguma etapa, alguma fase que você sabotou, que você paralisou pelo caminho, que o Espírito Santo dele agora te dê a força necessária, o renovo necessário, a autoridade necessária, a sabedoria necessária para que você comece a continuar nessa jornada até que você alcance o destino final que o Senhor decretou sobre a sua vida. Peça direcionamento de Deus. Senhor, me dá poder, me dá autoridade, me dá ousadia. Senhor, me ensina, Senhor, a ser grato, me ensina a ser humilde, me ensina a ser simples, me ensina
minha casa, Deus. Te entrego a minha família, os meus projetos, te entrego os meus sonhos. Senhor, eu me submeto agora, Senhor, ao teu altar. Eu creio que a tua presença ela está nesse lugar. Eu creio que nesse momento que eu acordei, a sua presença esteve comigo em todo o tempo. E ela continua comigo nesse lugar. E a tua palavra diz que é o teu Espírito Santo que me convence do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, me convence agora. Senhor, me convence agora. Senhor, repreende, Pai, as vozes contrárias que eu tenho ouvido. Senhor, repreende os pensamentos que eu tenho pensado. Senhor, repreende aquilo que eu tenho feito que não tem alegrado o teu coração. Senhor, me realinhe agora. Me redireciona no caminho. Se eu peguei um atalho, Senhor, eu te peço perdão. Mas eu quero voltar para o centro da tua vontade. Eu não quero mais sofrer. Pai, eu não quero mais, Senhor, estar sob condenação. Porque a tua palavra diz que não há condenação para aqueles que estão em ti, Senhor. Me ensina a ter olhos espirituais. Me dê experiências espirituais contigo. Me ensina a ver a situação adversa e entender que ainda assim o Senhor continua tendo o controle sobre todas as coisas. Ainda que meu coração tenta me sabotar, ainda que as minhas emoções tentam, Pai, aflorar e tomar a direção de tudo, mas que eu consiga me submeter a Ti, Deus. Que eu consiga afugentar os desejos da minha carne, para que Teu Espírito assuma o controle e que eu exale o perfume do Teu Espírito Santo. Que a minha vida de santidade seja uma realidade, Senhor. Que a minha busca seja uma realidade, que não fique apenas um desejo, uma vontade, quando eu ouço uma palavra poderosa, mas que ela seja uma prática, um estilo de vida, que em todo tempo eu tenha um desejo de te adorar, de orar, de interceder, de fazer aquilo que te alegra, Senhor. Está nas suas mãos, Senhor. Está nas suas mãos, Senhor. Está nas suas mãos. O Senhor está nos ensinando, igreja. O Senhor está te ensinando a ser forte. Isso não é para te matar, mas é para te fortalecer. Isso não é para te humilhar, mas é para fazer você entender o tempo da hora quando Ele vir sobre a sua vida. Tua história foi escrita para inspirar cada detalhe da tua vida, para preparar coisas maiores desenhadas pelas mãos de Deus. Ninguém entende os momentos que você passou, enquanto muitos te julgaram, Deus te ajudou. Mas cada marca te deixará, te ensinou. Quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais. Ele pegou em tua mão e disse que não deixa um filho só pra trás. E nos teus dias mais difíceis, Ele sempre lhe mostrou que esteve ali. E hoje você é o mesmo, todos os dias amados. Olha você aqui. Deus está te ensinando a ser forte em tudo aquilo que é mal, vem pra morte. É pra você crescer, é pra você crescer. Deus está te ensinando a
Pois estás comigo.
Deus, amém, igreja? Amém. Que Deus possa estar nos abençoando. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, mais uma vez na tua presença para te agradecer pelos dízimos, pelas ofertas alçadas. Que o Senhor possa abençoar, Pai, de uma maneira tremenda e sobrenatural todos aqueles que ofertaram, afirmaram, e aqueles que não puderam, ó Pai, com a sua oferta financeira, mas estão aqui dizimando e ofertando o seu tempo, te adorando, te bendizendo, te agradecendo, te enaltecendo, ó Pai. Que o Senhor nos despeça na sua doce, na sua gloriosa paz. Que o Senhor nos dê uma noite de sono reparadora, Senhor. Se nós no incômodo físico, por enfermidade, por doença, por preocupações, que nós estamos lançando sobre Ti agora, Senhor, como diz a Tua palavra, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Então, cuida da Tua igreja, cuida do Teu rebanho, cuida desse aprisco, Pai querido, amado e santo, que se chama pelo Teu nome, que se humilha, que busca a Tua face, ó Deus. Que o amanhecer seja de bênção, de alegria, de vitória, de oração, que nós venhamos sair daqui rejuvenescidos pelo Teu Santo Espírito, e assim como o Senhor se apoderou de Davi com o Teu Espírito Santo, fazendo dele um jovem, um homem de Deus segundo o Teu coração, fazendo segundo o Teu querer e a Tua vontade, alcançando, Pai querido, amado e santo, a alegria do Senhor sobre a sua vida. Que sejamos assim e outro tanto, para a honra e glória do Teu santo nome, e que o grande amor de Deus Pai, a graça redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e meigas consolações do Divino Espírito Santo esteja sobre essa igreja que recebeu a porção dobrada do Espírito Santo na noite desse dia mesmo. Responda amém. Em nome de Jesus. Amanhã